Boa tarde a todos. Iniciamos então mais uma mesa de TFG nessa tarde. Agora teremos a defesa do trabalho do meu orientado Marcelo. Essa defesa ela está relacionada a um projeto desenvolvido com a cultura do feijão e a aplicação de um produto chamado Podstick e assim a avaliação sobre as perdas na colheita. Antes da gente iniciar essa defesa, gostaria de agradecer a presença do professor Adriano, do professor Antônio e também auxílio do professor Francisco aí nessa transmissão de defesa. Então, Marcelo, você tem aí aproximadamente 20 minutos para fazer a tua apresentação, tá bem? Beleza. Então, boa tarde a todos, né? Hoje estou aqui para fazer a apresentação do trabalho final de graduação 2. No caso, durante o semestre a gente veio desenvolvendo todo ele, né? E agora a gente está aqui para fazer a defesa. Meu nome é Marcelo Giotopletes, eu sou de Mariópolis, Paraná, sou cidade vizinha de Pato Branco. Minha orientadora é a professora Lúria, né? Me auxiliou durante todo o desenvolvimento do trabalho ali, as dúvidas e tudo mais. E o tema, né, o título do meu trabalho é Efeito da aplicação do produto Podstick na cultura do feijão preto. Bom, aqui uma breve introdução. O feijão ele é uma cultura muito importante, visto que ele é cultivado em basicamente todo o território nacional. Ele se adapta muito bem, né? Ele adapta muito bem. Ele, ao longo dos anos, ele vem sendo melhorado geneticamente para poder alcançar melhores produtividades, etc. E ele é uma cultura que em algumas partes do Brasil até 3 safras é possível cultivar, às vezes em pivô. Bom, e a gente avaliou os efeitos que ele causa no feijão, né? No caso, como eu comentei, e verificar se houve redução de perdas no momento da colheita, né? Que principalmente aí é onde está o problema. Objetivos. Avaliar os efeitos da aplicação do produto Podstick na cultura do feijão, como eu já havia citado anteriormente. Aqui o referencial teórico. Então, o feijão ele se trata de uma cultura muito importante, principalmente a culinária brasileira, ele se destaca, né? O famoso feijão com arroz, ele é bem famoso e ele acabou sendo muito mais cultivado após a proibição do plantio safrinha, visto que anteriormente os produtores, meados de 2017, até mesmo antes da proibição do plantio safrinha, da soja safrinha, o feijão era plantado quando o preço dele estava melhor. Esse era o que ditava se o produtor ia plantar feijão ao invés de soja. Se o preço estivesse bom, ele plantava. Geralmente era soja sobre soja. E após a proibição do soja safrinha, a alternativa foi milho ou feijão. E pelo feijão ter tido um valor agregado muito grande nos últimos anos ali, o produtor optou por plantar área maior de feijão. E, consequentemente, o produtor acabou notando mais as perdas, né? Antes ele não dava tanta bola, ele não deixava um excesso de perdas, mas ele não dava tanta bola. Agora, quanto a isso, eles estão notando mais que poderia ser evitado esse tipo de perdas. E as perdas também estão muito relacionadas, né, no momento da colheita, principalmente quando o produto está seco, né, o feijão é muito sensível, as vagens, né, ele abre muito fácil. E as condições climáticas também ditam muito sobre isso. Se tiver um clima muito seco, com baixa pluviosidade, o feijão ele acaba sendo muito sensível a qualquer toque ali, as vagens ela abre e joga os grãos no chão. E em caso de condições onde tem a pluviosidade alta, inclusive é uma curiosidade desse produto, ele é impermeabilizante. Então ele serve para evitar que o feijão venha a brotar, ele consegue segurar um tempo a mais. Não foi esse o objetivo do trabalho, mas fica para dica de futuros TFGs. É bem interessante isso daí. Bom, o produto em si aqui, selante de vagem Podstick.
como o próprio nome já diz, é um selante, ele é fabricado pela empresa De Sangos, que acabou lançando ele faz pouco tempo. Ele é um polímero, ele é um produto composto por 2 polímeros à base de látex, né, que fazem todo o selante de vagem, né? E a empresa ela recomenda, inclusive é para ser utilizado a aplicação no momento da dessecação, beleza? Enquanto a planta ainda está translocando os fotossimilados para a vagem, ele não pode estar completamente seca, porque a empresa alega que a funcionalidade dele, a planta tem que absorver e translocar para a vagem, não é por cobertura, assim, não é molhando a vagem, até porque seria muito difícil conseguir atingir os alvos dessa forma. Bom, dentro dos materiais e métodos, né, a gente tem a localização onde foi feito o trabalho, né? Foi na cidade de Mariópolis, Paraná. A área é do meu pai, né? No caso, Wilson Alberto Preto, a propriedade. É uma área que já tem plantio direto consolidado, ela já tem muito tempo, já mais de 10 anos que ela tem plantio direto. Isso auxilia muito, principalmente no feijão, que ele é uma cultura que tem que ser limpa, ela não pode ser suja. Então, você encontra palhado sobre o solo, você não vai encontrar agregados soltos por cima, que evita de sujar o feijão. E acaba desvalorizando-se também se ele tem sujeira, né? O grão sujo. Bom, então o experimento foi conduzido do dia de fevereiro a maio, né, de 2020, justamente na safrinha, que foi o foco, né, do trabalho. O clima é o CFA subtropical úmido, ele é caracterizado por inverno frio e verão quente. De maneira geral, ele chove de 1.800 a 2.000 milímetros de pluviosidade por ano. Isso varia muito de ano para ano, mas a média é essa, né? Aqui a gente tem o materiais e métodos, o trabalho foi de forma estudo de caso, né? Não foi feito média, variância, estatística no caso. São 2 tratamentos com 4 repetições. No caso, são com e sem o produto plastic. Ele foi feito intercalado, né? Uma passada com e outra sem. Aqui a gente tem nas imagens do lado esquerdo a área, né, que foi feita, e do lado direito o croquis, simbolizando a área. No caso, são 7.200 metros quadrados, 50 metros de comprimento e 144 de largura. Visto que são 8 passadas de pulverizador, né, de 18 metros cada uma. Ali temos os números ímpares e pares, que são... Os ímpares são sem o produto plastic e os pares são com o produto plastic. Aí vocês podem me perguntar por que tem a partir do número 5. Então, ali no canto esquerdo da imagem esquerda, tem a divisa. Então, foi feita a partir das passadas do pulverizador no GPS. Então, foi uma primeira, segunda, terceira e quarta, e na quinta em diante até a 12ª é onde o trabalho se encontrava. Aqui visando que do centro de cada pulverização para a direita seriam 9 metros. Então, na direita foi feita a avaliação na colhedora passando por completo com o industrial e para ver as perdas do industrial. E do lado esquerdo de cada passada ali, de cada parcela, foi feita a avaliação da barra de corte, ou seja, você vai até um determinado ponto e volta. E daí você avalia a perda justamente na barra de corte. Bom, aqui nos materiais e métodos a parte do plantio, né, foi, como eu falei, foi no mês de fevereiro. No dia 5 de fevereiro, para ser mais exato, logo após a colheita da soja, foi realizado esse plantio. A plantadora, a Imasa Saga, ela é muito conhecida aqui no sul, principalmente, no norte nem tanto, o pessoal não conhece. Ela é uma das pioneiras no sistema de plantio direto, ela tem mais de 90 anos de fábrica. A plantadora 9 linhas de 40 centímetros, no caso essa não é de 45, geralmente as plantadoras são de 45, né? A densidade de plantas são 18 plantas por metro, é uma
população que é utilizada a propriedade já faz um bom tempo, certo? E aqui a gente acaba também plantando a 7 km por hora, a velocidade que deveria ser menor, mas é o padrão da propriedade. E a adubação foi 372 quilos por hectare, dá aproximadamente uns 17, 18 sacos por alqueire de 8,20,20, que é o que foi utilizado aqui. Eu esqueci de falar também o feijão utilizado, a cultivar utilizada nesse caso foi a BRS Esteio, que é uma cultivar que tem se demonstrado muito boa nos últimos anos, ela tem produzido muito bem. Aqui dentro dos materiais e métodos na pulverização, foi utilizado então um conjunto New Holland TR-75 e mais o pulverizador da Kuhn de 18 metros de barra. Foi utilizado também o piloto e GPS com sinal pago, o Ranger Point da Trimble, para quem conhece, para fazer a pulverização ficar o mais correto possível, evitar transpasse, evitar qualquer tipo de falha, para ficar o mais correto possível, por mais que não fosse utilizada a divisa de cada uma das parcelas, mas é para não ter interferência no meio. Foi utilizado para fazer todos os tratos culturais, né? Durante o desenvolvimento da cultura foi feito limpa, controle de pragas, insetos, doenças, por mais que não foi muito incidente, não teve a ocorrência tão frequente, mas foi feito o controle também. E por fim aqui a aplicação, né, do produto selante de vagem juntamente na dessecação, como eu havia comentado, ele deve ser utilizado nesse momento, onde a planta está em ponto de dessecação, certo? E aí a planta vai fazer a translocação do produto para a vagem. Aqui temos mais uma vez a embalagem do produto, o produto selante de vagem Pastic, fabricante de Sangos. A dose utilizada foi a recomendada dose cheia para o feijão, 2 litros por hectare, aproximadamente vai uma embalagem dessa por alqueire, para quem está mais familiarizado com falar por alqueire. Ele é um líquido branco, viscoso e que lembra muito uma cola, parece ser cola. E ele se dilui muito bem no tanque de pulverização, ele é fácil de diluição, então não vai ter problema com entupimento de bico e outros problemas, né? Ele funciona normal. Com essa dose de 2 litros por hectare, no caso é a dose para o feijão, ele não é um selante de vagem único exclusivamente para feijão, esse teste foi feito para feijão no caso, porém ele também serve para soja, para canola, que também tem bastante problema, inclusive o pessoal colhia durante a noite para evitar, ele é utilizado na canola. Bom, aqui a parte da colheita, ela foi realizada no dia 5 de maio de 2020. Ele completou o ciclo de aproximadamente 90 dias, mais ou menos, de ciclo, que é o que realmente a cultura ali, a cultivar, ela demonstra, é o ciclo médio dela. A colhedora foi utilizada uma John Deere 1550, muito conhecida, praticamente todo mundo conhece. Velocidade de 3,5 km por hora. Ela é uma velocidade boa para colher feijão, porque o feijão tem que tomar cuidado para não ter muita rotação no molinete, para evitar bater com força o molinete, senão ele debulha muito mais do que deveria. A rotação do cilindro também foi utilizado entre 300 e 350 para evitar quebra, né? E o côncavo estava em regulagem a escala 9 da colhedora. Porém, ele fecha até 4. Então, ele estava um pouco aberto, sim, visto que é para evitar maiores quebras, né? Porque a quebra no feijão não é interessante, como eu já falei, ele acaba gerando desconto, ele não entra como um produto bom no mercado. Aqui, dentro da materiais e métodos, né, a gente fez as avaliações que consistiram em adequar 1 metro quadrado a largura da plataforma, né, no caso da barra de corda colhedora. Esse é um muito conhecido método de mesquita. Geralmente o pessoal utiliza muito para fazer avaliações em geral, não somente de feijão. Você pega, no caso dessa colhedora, ela tem 22 pés de plataforma e que dá em torno de 6,7 metros. Você adequa essa largura em 1 metro quadrado.
Dentro desse retângulo é coletado todos os grãos e que caiu ali no momento para fazer a avaliação depois, né? Fazer as médias. No caso aqui, as avaliações consistiram em 4, né? Em pré-colheita foi feita a avaliação também em 1 metro quadrado, visando as perdas naturais ali, as vagens abertas, né? Que, querendo ou não, a vagem que antes da aberta, antes da colheita, ela caracteriza como perda, porque a colhedora ela não consegue ajuntar os grãos que caíram sobre o solo. Ele acaba se perdendo antes mesmo da colheita. E também tinha algumas vagens de feijão que elas estavam abertas, só a parte de cima. Então, isso em anos chuvosos é um problema, por causa que aí entra água dentro da vagem e isso acaba gerando o famoso feijão brotado, que também não é interessante. A barra de corte aqui foi feita, então, aqui como tem nessa imagem, a avaliação. A colhedora vem até um determinado ponto e retorna, desliga a barra de corte e retorna. E é feita a avaliação entre onde a barra de corte parou de colher, de cortar, e o rodado da máquina, para evitar qualquer tipo de mistura com o industrial da máquina, porque o do industrial da máquina vem em sequência. E outra avaliação foi feita o pós-industrial. No caso, o pós-industrial ele é passado com a colhedora por completo, como pode ver um pouco atrás ali do indivíduo que está ali, ele acabou passando a colhedora por completo. Ali a gente faz a avaliação do pós-industrial. Que nesse caso é a perda máxima que pode existir. Não tem como existir perda maior que essa, porque ali já passou todo o processo de colheita. Ali a colhedora já fez todo o processo de separação, limpeza e ali vai ser o máximo de perdas que aconteceu com a colhedora. Aqui a qualidade de grãos também foi avaliado, mais especificamente o número de grãos quebrados, né, que teve em cada uma das parcelas ali. A gente avaliou também esse dado interessante para ver se o produto faz efeito até lá no final, quando tem o grão pronto já. Mas o principal influência do produto é para se dizer durante a barra de corte ali, que a barra de corte ela acaba tendo movimentos mecânicos e esses movimentos mecânicos eles podem ser o causador da perda. E por fim, então, a gente utilizou a balança de precisão. Ela é uma balança que ela, como o nome já diz, é de precisão. A gente utilizou para fazer o peso dos grãos coletados de cada uma parcela. Geralmente é feito o PCS, que é o peso de 100 grãos, né? A gente, para poder fazer a estipulação da área inteira, ou por área, né? No caso, por hectare. E é muito interessante, porque a gente acaba conseguindo uma precisão maior, certo? Bom, chegando aqui nos resultados de discussão, a gente entra no número de vagens abertas por planta de feijão, com e sem o tratamento. No caso, o tratamento é o pós-stick, né? A aplicação do mesmo. E a gente pode notar que o número de vagens abertas aqui, sem aplicação do produto, foi bem maior. Em 1 metro quadrado, existe 3,75 vagens por metro ali. E com a aplicação do produto, já reduziu bastante, praticamente em 4, quase zerou o número de vagens abertas. Foi 0,25 vagens abertas ali por metro quadrado. Visto que essas vagens ali que estão fechadas, ela vai entrar para dentro da colhedora, a colhedora vai conseguir trilhar, passar por todo o processo industrial e acabar gerando menos perdas, certo? E também, como eu comentei, em anos chuvosos, essas vagens abertas ali, elas acabam se perdendo também, antes mesmo delas abrirem e jogarem o grão no chão. As vagens que elas estão recém-abertas, aconteceu bastante sem aplicação do produto. Elas ficaram com uma leve abertura e ali é um problema em anos chuvosos. Nesse caso desse ano ali, 2020, no momento da colheita do feijão foi extremamente seco. Ele não teve pluviosidade praticamente. Da primeira quinzena do mês anterior a maio, choveu. Após isso, até a primeira quinzena de maio não teve chuva. A pluviosidade foi muito baixa. Bom, perdas dos grãos na barra de corte, né? No caso, perda de grãos de feijão na barra de corte.
Mais uma vez aqui com e sem aplicação do produto, né? Sem aplicação do produto, a gente teve aproximadamente não, 90 quilos por hectare de perda, certo? E com a aplicação do produto, 64,5 kg por hectare. Ou seja, reduziu em praticamente 25, um pouquinho, por aí, quilos por hectare a menos de perda com a aplicação do produto. Isso é muito bom, visto que é uma perda que vai deixar de ser, vai entrar como lucro depois, né? Aqui é muito interessante falar que o feijão ele acaba se beneficiando, né? Ele agrega valor também, por causa do próximo gráfico que a gente vai comentar. Ele também o produto acabou afetando o número de grãos quebrados por metro quadrado ali, ou seja, esse número de grãos quebrados também acabou reduzindo. Sem aplicação do produto pós-TIC, ele houve 16,25 grãos quebrados por metro quadrado. E com a aplicação do produto, 6 grãos apenas por grãos quebrados por metro quadrado, visto que reduziu em aproximadamente 10. Com essa redução, é interessante porque ele, como eu falei, ele vai entrar na carga do caminhão lá como um grão bom. Ele não vai ter perda de desconto. Ele vai acabar agregando mais peso, mais qualidade e, por fim, ganhar um lucro maior para o produtor final. Bom, perdas totais de grãos de feijão e com e sem aplicação do produto. Então, aqui é a perda total, né? O máximo que pode acontecer é aqui, como eu falei, é a perda total que passa no pós-industrial da colhedora. Ele sai peneira, saca-palha, é tudo que passa lá para trás. Então, sem aplicação do produto, houve praticamente 140 kg por hectare, foi 139,2 para ser mais exato, a perda sem a aplicação do produto. E onde houve a aplicação do produto, ele acabou reduzindo. Foi bem semelhante à redução que teve na barra de corte, porque é justamente ali onde que o produto acaba influenciando. 111 kg por hectare foi onde teve a aplicação do produto, então reduziu, como eu falei, semelhante ao que foi na barra de corte. E aqui vale salientar que a utilização do produto vale muito notar a parte do custo-benefício, visto que em anos ele tem um custo, o produto tem um custo, né, oscilante de vagem, e em anos que o feijão acaba não tendo um valor agregado muito superior, ele se torna não interessante utilizar. Então vai muito de ano para ano, mas que ele apresenta resultado, ele apresenta. Vale salientar que também a área total foi aproximadamente, se fosse contabilizar todo para a área total, estipular, digamos assim, que for 37 hectares de feijão, seriam aproximadamente 18 sacas que teria sido evitado só com a aplicação desse produto. E ele se pagaria ainda e sobraria um percentual ali de lucro. Porém, como eu falei, depende muito do valor que está o feijão no momento da colheita. Bom, e aqui chegando na conclusão, houve maior quantidade de vagens abertas, naturalmente nas condições que não houve aplicação do produto de vagem pós-TIC, ou seja, realmente o número de vagens onde não tinha aplicação do produto foi maior, que foi o que a gente comentou no primeiro gráfico. A aplicação do produto selando de vagem pós-TIC resultou em menores perdas na barra de corte da colhedora. Sim, que foi justamente onde eu frisei bastante que onde ele atua bastante, ele reduz a perda ali, na barra de corte da colhedora, certo? A qualidade dos grãos também foi afetada, com menor quantidade de grãos quebrados, onde houve aplicação do produto selando de vagem pós-TIC. Sim, ele também influenciou ali, reduziu em praticamente 10 em grãos quebrados a menos por metro quadrado. E a perda média total na colhedora, a perda mecanizada, né, no caso, no pós-industrial, com a aplicação do produto pós-TIC foi menor que as perdas sem aplicação do produto selante de vagem pós-TIC. Sim, foi o que a gente acabou comentando. A perda total no pós-industrial após todo o processo da colhedora também foi menor. Então é isso aí, muito obrigado pela atenção de todos, quero agradecer a todos que estão presentes, a banca toda por também estar presente, por ter aceitado estar hoje assistindo a minha defesa, e isso aí, muito obrigado. Fim.
Obrigada, Marcelo. Parabéns aí pela tua apresentação. Utilizou muito bem o seu tempo. E agora, então, eu convido o professor Adriano para fazer os seus questionamentos. Então, boa tarde, Marcelo, boa tarde, professora Lúria, professor Antônio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para participar da sua banca, né. Gostaria de parabenizá-lo pela tua apresentação, né, tu falou com um tom tranquilo, né, então deu para te ouvir claramente. No início estava um pouquinho baixo, mas eu acho que era uma questão de distância do microfone, algo nesse sentido, nada que comprometa o entendimento do trabalho, certo? Eu fiz algumas anotações aqui, vamos dar início a elas, né. Em relação à questão da sua fala, né, só às vezes cuidar, em outro momento tu dá um tom mais informal, né, cuidar pelo fato de a apresentação de TFG, né, ela ser um momento formal, né, então tentar manter um tom mais formal. Na prática a gente sempre tenta adequar, né, a nossa linguagem de fala ao local que a gente se encontra, né? Então, se tu está numa roda de amigos ou num grupo de pessoas, tu pode dar um tom totalmente informal, né? Numa apresentação formal, talvez puxar um tom um pouco mais formal nesse sentido, ok? Mas é só uma dica para contribuir futuramente, certo? Em relação à parte escrita, né, eu deixei alguns comentários aqui no sentido de concordância, questões nesse sentido, né? E eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes, né? Eu senti na tua parte escrita uma falta relativamente grande de embasamento científico, né? Como assim? Tu tem uma série de informações, né? Mas lá na introdução, tu coloca na tua introdução, tu não tem nenhuma citação, tu não tem nenhuma referência de literatura, né? Tu não tem nenhuma informação científica te dando embasamento. Então, talvez melhorar isso para a versão final do trabalho, né? Uma coisa importante é o tipo de documento, né? O TFG é um documento que ele precisa de embasamento científico, né? Ele é focado nessa questão, né? Então, só cuidar nesse sentido. E na estrutura geral do trabalho, né? Eu particularmente achei ele com um enfoque muito comercial, né? Não quer dizer que a gente não possa fazer uma avaliação de produto que está no mercado, a gente deve fazer isso, né? Porque são informações relevantes, né? Então, o trabalho em si, o mérito do trabalho está excelente, né? Só a forma que ele foi apresentado, a redação como um todo, ele tem um enfoque muito comercial. Então, talvez direcionar um pouquinho mais para a parte científica, né? Por exemplo, tirar o nome comercial do título, né? Colocar só selante de vagem, né? Se referir ao produto só como selante, né? E aí é importante colocar o produto comercial, né? Mas aonde? Na metodologia. Então, na metodologia tu coloca o produto comercial, descreve certinho, mas no restante do documento, né, você tem a selante ou algum outro termo que talvez tu e a sua orientadora, né, achem mais adequado, certo? Um outro ponto, né, tu deu um enfoque bastante grande na questão dos equipamentos que foram usados, né? Eu acho que talvez dava para dar uma minimizada nisso e só comentar, né, o que poderia afetar o resultado do trabalho. Então, comentar da colhedora, né, que ela pode afetar o resultado do trabalho muito, né, dependendo da máquina, se tiver, dependendo do modelo, né, tu pode ter perdas gigantescas. E talvez a questão só do, né, conjunto de bico, pressão de serviço, que foram usadas para aplicação, porque também a tecnologia de aplicação pode afetar muito, né, o resultado se ela não for realizada corretamente. O restante, como eu acredito que não teria um efeito direto sobre o trabalho, tu poderia até deixar fora, certo? Perguntas agora, né? Tu comentou ali que tu fez a avaliação nos resultados tu comentou que foi feita a avaliação da abertura de vagens. Quantas plantas tu avaliou por metro quadrado? Isso não ficou claro no teu texto, né? Só para me ter uma noção de como foi feita essa avaliação. Marcelo, não sei se é um problema no meu áudio, mas eu não estou te ouvindo.
Ainda sem áudio. Estranho. Agora sim. Sem áudio ainda. Marcelo, experimenta sair da sala do BBB e entrar novamente para ver se ele normaliza aí para você. Alô? Voltou? Sim, na escuta. Aí, agora foi? Sim, tô ouvindo bem. Tá, só um minuto então, deixa só. O professor pode falar de novo? A questão foi, na verdade, a pergunta foi como foi feita a avaliação da abertura de vagens, por exemplo, quantas plantas, essa avaliação foi feita por área, qual foi o critério que tu utilizou para fazer essa avaliação? Ah, sim. Então, foi feito 1 metro quadrado, né? Foi pego adequado aquele 1 metro quadrado em cada uma das parcelas e visto o número de plantas que tinham vagens abertas, né? No caso, que ela já tinha aberto, literalmente. Entendi. Não, perfeito. Só eu acho importante isso constar na metodologia, né? Ah, tá. Ok? Agora que estou falando, perfeito, né? A avaliação ficou, do meu ponto de vista, ficou bem feita, né? Então, só coloca isso na metodologia do teu trabalho, certo? Certo. Uma outra pergunta. Os dados de perdas que você obteve, tanto na plataforma como no sistema como um todo, né? Tu considera esses valores bons, baixos, altos? Qual que é a tua opinião para a cultura do feijão? Sim. Geralmente a gente não avalia a perda em si, né, quando a gente está colhendo, mas a gente nota que tem sim uma grande perda. Se você começar a olhar, eu acho que a perda é grande. Eu considero, independente do modelo, a colhedora perde muito, principalmente na plataforma. Ela, em anos que está seco, acontece bastante. E nesse caso ali também foi o comum, o que acontece geralmente também foi da mesma forma. E no caso, quando aplicou o produto, ele teve um percentual de redução, né, no caso. Perfeito. Então, parabenizo você, né, pelo trabalho, um trabalho que traz informações relevantes, né, ali para nós dentro da agronomia, né? Então, deixo meus parabéns pelo trabalho e devolvo então a palavra ao presidente da banca. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Adriano, por suas considerações. Com certeza, elas vão ser de grande valia para o nosso trabalho. Agora, então, passo a palavra para o professor Antônio para fazer suas considerações também. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer a ti, Marcelo, e também a professora Lúria pelo convite aí para fazer parte desta banca aí como membro avaliador. Gostei bastante do teu trabalho, tá? Já tinha visto falar desse produto há algum tempo, né? Também tinha interesse em desenvolver algum estudo em cima, caso alguém não desenvolvesse, e aí, né, vai lá o Marcelo e faz, tá? Show de bola. Tá? Bem interessante, né? Alguns produtos, né, vão surgindo no mercado, é importante a gente ter um olhar diferenciado sobre esses produtos e colocar em teste aí para ver realmente como que funciona, né? Sim. Muito bem, falando da tua apresentação, tá? Parabéns, tá? Tu demonstrou uma segurança bastante grande naquilo que
que tu apresentasse de uma forma bastante simples, tá? Clara, bem objetiva, tá? Os slides estavam muito bem, tá? Parabéns. Em relação ao teu trabalho, eu achei que eu concordo, tá? Com aquilo que o Adriano comentou, tá? Algumas considerações aí no arquivo eu vou estar te encaminhando aí posteriormente, e eu vou aproveitar esse momento, né, para tirar algumas dúvidas que eu tenho, né, e fazer algumas perguntas, certo? Certo. Eu gostei da forma como tu escreveu, tá? O teu trabalho em si, e algumas dúvidas, então, eu vou estar te perguntando agora. Beleza. Em relação à época de aplicação do produto, tem dois momentos no texto, tá? Um momento, e aí que tu frisou na apresentação, tu comentaste que a recomendação dele é no momento da dessecação. Em um outro momento no texto, aparece que ele é recomendado para aplicar, né, como recomendação do fabricante, no momento em que as vagens estejam flexíveis e não maduras, né, seria antes da maturação fisiológica, e poderia ser aplicado na penúltima entrada com inseticida e fungicida, não na última, né, na penúltima, e também na dessecação. Aí eu gostaria de saber de ti se essas informações são da bula mesmo ou é uma única recomendação? Sim, então depende muito do secante que vai utilizar, né? No caso, se utilizar um finale que ele vai demorar mais para acabar o ciclo da planta, aí você pode utilizar antes, né? Quando a vagem ainda está flexível. Agora, se for um que vai acabar como um reglone, que ele vai acabar mais rápido o ciclo, ele vai literalmente torrar, aí você tem que aplicar antes, porque a planta ainda tem que translocar, né? Tá. E essa recomendação de aplicar lavagem flexível antes de estar madura, e essa daqui na penúltima entrada, tá na bula do produto essa recomendação? Não, ela está na bula, não tem. A bula é bem simples, ele tem somente a dose e tem algumas recomendações de uso. No caso, essa parte está no site da Desangossi e na página do produto. Eu achei lá todos esses dados no próprio site da empresa, né? Tá. Eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha em relação a isso, porque, em geral, para qualquer produto que tu aplique, ele tem um determinado residual, né? Então, tu pensa se vai ser aplicado numa penúltima aplicação, quantos dias isso vai dar até o momento da colheita. E eu não vejo que esse produto vai aguentar todo esse tempo, sabe? É por isso que eu te fiz essa pergunta, às vezes, você achando que talvez fosse uma divergência, talvez tu tivesse colocado, tá? Inclusive, os vendedores da Desangossi, eles já não falam para aplicar tão antes, né? Eles falam na dessecação, por isso que eu falei na dessecação, né? Uma outra coisa ali que também tu comentaste, que é a recomendação do produto, né? Fala, né, que ele precisa ser translocado, né? Aí ele é um látex, né? Então não sei até que ponto que isso aí é translocado, enfim, né? Não querendo, né, condenar ninguém, enfim, mas e dificilmente o produto vai ser translocado e ter o marcador eu vou para a vagem. Então acho que tem muito mais essa questão da película, né? De como que ele vai ficar através da aplicação, que ele vai chegar em cima da vagem, ali ele vai estar agindo, né? E aí, nesse sentido, lá na metodologia, tu colocou que tu utilizou o ponto do tipo cone, né? Cone vazio ou cone cheio? Ah, sim, é o cone vazio, né? Ele é um bico da Magnojet. Né? Especifica lá certinho, tá? Porque tem diferença também na qualidade da aplicação em relação a eles, né? Certo, maravilha. E a dose é 2 litros por hectare, e qual é que é o valor do produto por litro, tu lembra? Em torno de R$75 o litro. 75. Atualmente eu não sei quanto tá, para ser bem específico, porque eu só fiz na época que foi feito, e também foi feito na safrinha desse ano. Porém, esse ano foi bonificado, aí eu não sei o preço. Sim. Considerando... quantos reais mesmo por litro, tu comentou? 75. 75, né? Dá 2 litros, 150 reais, né? Isso. Então, se fosse considerar, por exemplo, a perda que você teve a perda total da lavoura que você teve, que foi evitada
pela aplicação do produto, né, foi 28 sacas, né? Dividindo isso para 28 quilos por hectare, né? Dividindo isso para 60 quilogramas por hectare, seriam 0,46 sacas por hectare. Se o valor de venda tivesse R$200, dariam R$93 de redução de custo, né? Que você deixou de perder. E aí precisaria de R$150. Ele precisaria, esse valor de redução de perda, precisaria chegar em 150, né? Para ser economicamente viável, né? Aplicar o produto. É um produto que tem um valor agregado relativamente alto, né, Marcelo? Ele é caro, eu até falo, se ele tivesse um custo menor, ele seria muito mais interessante, porque aí ele teria essa redução e o custo ia ter uma sobra, um lucro maior, né? Aí valeria a pena, né? Sim, e daí eu fiquei bem feliz com a tua colocação mais ao final lá do TFG, onde tu faz esse comentário, né, a respeito de que realmente depende do ano, de como que está a safra e também do custo, né, para ele ser economicamente viável, tá? Bem posicionado aí. Sim. Maravilha. Quando tu comenta da perda pós-industrial, o que tu estaria se referindo a essa perda pós-industrial? Perda pós-industrial é a soma da barra de corte e mais o sistema de trilhamento da colhedora. Seria a perda no final de todo o processo da máquina, né? Aí você faz 1 metro quadrado e avalia. Eu acho que é melhor enfim, o ideal é tu chamar de perda total da lavoura, tá? Porque ali, depois que a colhedora passou por inteiro, tu tem a perda na pré-colheita, que é o que perdeu antes de tu entrar com a máquina na lavoura. Tu tem a perda na plataforma de corte, na barra de corte em si. A perda nos mecanismos internos, né? Depois que passou ali, perdeu por peneira, enfim, tudo. E, deixa eu ver, são essas 3 perdas aí, tá? E aí, isso tudo vai te dar a perda total da lavoura, que é a máxima que pode existir. É o máximo. Tá? Então eu acho que só ajusta o termo, tá? Que é o termo mais correto agronomicamente. A perda total da lavoura. Uhum. Tranquilo. Show de bola. E aí, para finalizar aqui meus comentários, eu gostaria de saber de ti, se você tivesse a oportunidade, baseado aí nesses teus resultados, se você tivesse uma oportunidade de fazer um novo estudo, o que você faria? Você avaliaria coisas diferentes? Você faria alguma adaptação em cima daquilo que já foi feito? Ou testaria em alguma condição diferente? Algum ano que as previsões para ser muito chuvoso, enfim? Então, eu acabei me esquecendo de falar durante a apresentação, mas curiosidade que eu tenho de fazer nele é justamente a pergunta que o professor fez, de como ele age na planta. Por exemplo, fazer a aplicação e ver se ele transloca realmente ou ele é por contato ali, que nem o professor falou, porque a empresa ela fala que é de um jeito, mas eu não sei realmente como funciona, porque não foi avaliado. Outra curiosidade também que seria interessante de trabalhar nesse produto, que ele é impermeabilizante de vagem, então ele deixa a vagem seca, digamos, se ela está seca, ela não vai deixar entrar umidade. Seria interessante, porque esse ano também, com a chuvarada, vocês devem lembrar, em janeiro, que começou a chuvarada, a gente tinha uma lavoura aqui que foi plantada e foi aplicado esse produto, na dessecação também. Uhum. E sobrou um pedaço próximo aqui da casa, que ficou para depois da chuva. E depois que parou de chover, foi feita a colheita, e o feijão ainda estava bom, não tinha feijão brotado, não tinha nada, não tinha feijão azul, nem, como que eu posso dizer, não estava errado, né? Sim. Em compensação do vizinho, o mesmo feijão, porém ele já tinha alguns grãos que estavam brotando já. Uhum. Perfeito. Muito bem. Algo que também poderia ser feito, né, pensando no sistema, construir um sistema de irrigação por aspersão numa estufa, né, e aí você aplicar esses tratamentos em vaso, né, tendo as plantas em vaso, e aí testar num cone 100 onde tu cria uma condição de alta umidade, né, que tu consegue ter um padrão, também seria interessante, né, para conseguir avaliar isso. Isso. Show de bola, tá? Tenho aí a te parabenizar pelo trabalho e também, né, pelo trabalho que a professora Lúria fez aí junto contigo, tá? E agradeço novamente aí o convite. Eu que agradeço.
Muito obrigada, professor Antônio. Suas considerações também muito válidas, serão consideradas aí para a gente melhorar o trabalho. Então, agora, Marcelo, eu, professor Adriano, professor Antônio, vamos nos reunir em outra sala para a gente discutir sobre a sua avaliação, beleza? Beleza, então.
Voltamos então, pessoal. Então, depois de muita discussão, nós, a banca e eu decidimos que você está aprovado, Marcelo, parabéns, com uma nota 9. Eu queria parabenizar você mais uma vez pela tua apresentação, pela parte escrita, pela parte de condução a campo, sempre preocupado aí com o seu trabalho, qualidade também, então, realmente parabéns. Se você quiser falar alguma coisa, então, fique à vontade. Eu que agradeço, professora, a orientadora que ajudou durante todo o trabalho, né? Qualquer dúvida que a gente tinha, a professora estava sempre ali ajudando. Quero agradecer todos os amigos envolvidos, né? Quem estiver assistindo aí, eles vão saber quem estava envolvido. Quero agradecer também à banca, ao Adriano, ao Antônio, por estarem presentes e colaborando para melhorar ainda mais, né? E é isso aí, muito obrigado então a todos. Então, agradeço mais uma vez a banca, agradeço o professor Francisco, agradeço a todos que estavam ouvindo e declaro, então, encerrada essa banca de defesa de TFG.